Olá, bailarinas, tudo bem? Então tá bom. Hoje a gente vai ter dois assuntos em um vídeo só. São dois assuntos simples, são dois pedidos das nossas amigas. Eu tô muito feliz que vocês estão interagindo comigo aqui no canal. Eu tô bem feliz. E se você quiser saber quais são os dois assuntos, fique ligado aqui no nosso vídeo de hoje. Bom, o nosso primeiro assunto, quem pediu foi a nossa amiguinha, eu vou ver o nome dela aqui, que é Jaqueline Braga. Jaqueline Braga, um beijo para você. Muito obrigado pelo seu comentário. Sempre que você quiser, você sabe que a casa vai ser sempre sua para você tirar dúvidas. E a dúvida dela é: ensina como fazer um currículo para professores de balé. Eu tenho uma amiga que está querendo trabalhar em uma escola e lá eles pediram um currículo. Ok, amor, é o seguinte. O videozinho que eu tenho, que você entrou para poder fazer o comentário, você entrou num vídeo que é como fazer currículo artístico. Ela vai pegar esse exato esqueleto do currículo artístico, tá? E ela só precisa eliminar o tópico que fala sobre os balés de repertório, os balés principais que ela participou. Agora, os professores, os cursos que ela tem, a formação dela de bailarina ou de professora, ela precisa colocar. Então, ela só vai modificar alguns tópicos, tá? Então, o endereço, o telefone, essas coisas vão tudo continuar igual. Ela vai continuar. Então, ela vê no vídeo, copia aquela parte do começo, que são os dados, a foto, tudo bonitinho. Daí ela vai ter a parte da formação dela, desde quando ela faz balé até quando ela foi, toda a formação, os professores principais que ela participou de aulas e cursos com esses professores. Agora, na hora do balé de repertório, ela não precisa colocar, porque como ela não vai estar levando esse currículo para uma audição ou um teste, ela vai estar levando para um emprego, então ela vai colocar aonde ela já deu aula. Se ela já deu aula em alguns lugares, a referência desses lugares, aonde, quanto e por quanto tempo ela ficou em cada um. Sempre do mais atual para o mais antigo. Tá bom? E se ela tem uma especialidade, às vezes ela é especializada em infantil, às vezes ela gosta mais de dar aula para adulto, tudo depende. E tem gente que dá aula para qualquer idade, mas tem gente que prefere adulto, tem gente que prefere criança, então isso tudo ela tem que também especificar no currículo. Quando a gente monta um currículo de emprego, é porque a gente já tem uma indicação, a gente já foi chamado para que isso aconteça, a pessoa já pediu o nosso currículo. Então, provavelmente, depois dessa escola analisar o seu currículo, ela vai te fazer uma entrevista. Então, não esquece no dia da entrevista, é a mesma coisa. Faz uma maquiagenzinha leve, não precisa carregar nisso. Vai com cabelo legal, porque você é uma professora de balé, você tem que dar o exemplo de como se portar dentro de uma sala de aula. Não vai com o cabelão espaventado, não vai com o rosto que acabou de acordar. Coloca uma maquiagem bonita, faz um cabelinho puxado, vai com um brinco bonitinho, se arruma bonitinha para poder estar dando a entrevista e se prepara para essa entrevista, tá? Vai com todas as informações prontas, que como você faz a sua aula, isso tudo você já prepara antes dessa entrevista acontecer. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? Boa sorte para você. Eu espero que eu tenha ajudado você, tá bom? Um beijo e até o seu próximo comentário. Agora, o próximo comentário que a gente vai fazer hoje. Espera um pouquinho, tá? Vou ver aqui. É da nossa amiga Júlia Almeida. Júlia Almeida, muito obrigada. Eu sei que você me acompanha e eu estou muito feliz por isso, viu? Um beijo para você. Eu espero que seu dia, sua semana seja muito feliz, que você tenha muita paz e que você tenha muito sucesso. E ela queria saber sobre as metodologias que a gente tem do balé clássico. Para mim falar sobre os métodos. Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes métodos, ok?
Os principais métodos de balé que existem e que são de conhecimento nosso, que são os melhores e os mais famosos, são o francês, o tchequete, que é o italiano, o russo, Vaganova, e o inglês, Royal Academy of Dance. Esses são as metodologias mais conhecidas. E o mais recente dos métodos também é o cubano, que está entrando com a corda toda aqui no Brasil, é a metodologia cubana. Jô, por favor, me ensina o que é metodologia? Metodologia, método de ensino, é o seu caminho que você vai seguir para você dar a sua aula. Você não pode entrar dentro de uma sala de balé clássico e dar o que vem na sua cabeça. Geralmente, alguns professores, eles fazem curso de cada um desses métodos para poder conhecer. Isso é super válido e eu acho muito importante. A gente, antes de começar a dar aula, procurar saber um pouco de cada método para ver o que mais vai encaixar dentro da sua proposta. Porém, não é para misturar todos os métodos, porque cada um tem um significado, e eu vou explicar hoje isso. Cada um tem uma proposta diferente. Se a gente mistura tudo, a gente mistura a cabeça do aluno. Então, cada proposta de metodologia de ensino é diferente. Então, eu vou analisar cada uma delas e falar, eu gosto dessa. A tchequete, que é a italiana, é muito pouco usada aqui no Brasil, quase ninguém usa. Então, geralmente, Vaganova, em inglês, que é o Royal Academy. Esses são os mais usados, o cubano agora também. Então, vai, analisa, esse eu acho legal. E estuda, se aprofunda naquele método. Não fica pulando de galho em galho. Ah, eu vou pegar isso desse e isso desse. Não dá certo. Não dá certo. Tem que ser só especificamente um. Se especializa em um e vai até o final com ele. Aí você vai ver o resultado da sua aluna, o físico, o desenvolvimento, em relação à proposta que está tendo a metodologia. Tá? Não faz bagunça, que vai bagunçar o físico da aluna também. A metodologia ela está relacionada ao país e à população que ela foi criada. Então, por exemplo, o russo, ele está dentro do físico e da onde ele foi criado. Ele foi criado especificamente para aquele lugar, para aquele local. O tchequete, o italiano, foi criado especificamente para aquele local, para aquele físico. O inglês foi criado especificamente para aquele físico. A gente pode trazer isso para dentro da sala de aula e fazer os exercícios ficarem mais leves dentro da mesma proposta para que os alunos consigam acompanhar. E às vezes também a nomenclatura de um método para outro acaba mudando, porque é normal, são métodos diferentes, assim como a ordem dos passos. A ordem dos passos também mudam, porque são métodos diferentes, então começam ou no meio do caminho, do centro para a barra, tem modificações. Então, o método italiano foi criado pelo maestro Enrico Tchequete. Ele era muito preocupado com a preparação física dos alunos. Então, nesse método, é muito importante o preparo físico dos alunos para que os exercícios saiam dinâmicos. Tá? Então, a preocupação dessa metodologia é com a preparação física, que foi isso que o maestro propôs. O método russo, chamado Vaganova, é um método bem conhecido aqui no Brasil, porém bastante confuso também. Porque muitas escolas falam que aplicam o método russo. Ah, e aqui é Vaganova. Mas não é bem assim. Porque o método Vaganova é um método muito rígido. Ele tem muitos giros e ele é voltado para o físico russo. As russas não têm bunda, elas são longilíneas, elas têm a perna bem esguia, bem comprida. E eles são muito preocupados com o excesso de andeor. A primeira posição tem que estar perfeita, extremamente aberta desde o primeiro ano.
O exame de primeiro ano é um exame muito avançado, então não é muito possível a gente conseguir esse tipo de resultado com as crianças brasileiras. Já começa do físico, porque a gente não é um povo que não tem bunda, um povo reto, magrinho. A gente já é um povo mais latino, com curvas acentuadas. Então, algumas coisas do Vaganova a gente já não consegue fazer, né? Então, lógico que tem escolas que falam que tem a metodologia do Vaganova e que cumprem e que são certas nisso, dentro das possibilidades do brasileiro. Agora tem umas escolas que falam que a metodologia é Vaganova só para dizer que tem um método, tá? Não é. Então, por isso que eu acho muito importante a gente esclarecer, para vocês ficarem sabendo mais ou menos o que cada uma se propõe a fazer, tá? Que é para não dar de cara com uma escola que fala que tem uma metodologia e quando você vai ver, não tem nada a ver com isso. O professor tem que ser bem, tá? Tem que estar lá na parede dele um curso, uma especialização naquela metodologia para dar certo, tá bom? O método cubano foi criado pela bailarina Alicia Alonso. É um método latino, já é um método mais para o nosso físico. Ele tem muitos saltos. Por quê? Porque a coxa, como ela tem mais músculo, ela é formada com mais músculos, ela tem um impulso e uma força para salto muito melhor. Então, o método cubano cabe muito aqui no Brasil. E ele está vindo com uma força bem legal. Então presta bem atenção se esse professor for fazer uma especialização, se que tipo de método ele está usando e se ele fez o cubano, esse cubano tem que estar bem bonitinho lá dentro da sala de aula dele. O método inglês, que é o Royal Academy of Dance. Esse é o método que eu uso dentro da minha escola. Sou uma professora credenciada, formada pela Royal Academy, sou tutora e supervisora do CBTS, que é a faculdade que existe aqui no Brasil para formar os professores da Royal Academy. Esse é um método bastante conhecido no Brasil pela sua limpeza dos movimentos e da sua limpeza de técnica. Geralmente, as escolas que trabalham com festival, elas adoram a Royal. Por quê? Porque ela limpa os movimentos dos bailarinos para que eles fiquem preparados para fazer a variação que vai ser apresentada no festival. Então, a possibilidade de uma perna alta, de uma potencialização maior dos movimentos, junto com a limpeza da Royal Academy, faz com que o bailarino fique bem bonito. Dentro da Royal Academy, nós temos um syllabus, que é uma apostila com as matérias e os passos que são exigidos no exame que também existe na Royal Academy. As examinadoras vêm de fora do país para poder examinar as crianças e os adultos aqui no Brasil. É uma metodologia que tem uma iniciação infantil e vai até a parte adulta, com cautela para todos os físicos e com cautela para todas as dificuldades, certo? Então a gente também tem os exames que passam, que as crianças passam por uma avaliação e os adultos também passam por uma avaliação estudando esses sílabos. O cubano também tem os exames que a pessoa vem para fazer a avaliação nas crianças e nos adultos. Júlia, eu espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas. Se eu não conseguir tirar, você pode escrever no comentário aí de novo que a gente volta a conversar, tá bom? Mas o que é mais importante é saber um pouquinho de cada método antes de aplicar. E se você tem interesse em saber qual é o método que a sua escola aplica para você colocar sua filha, matricular sua filha ou se matricular para fazer balé, é importante que você pergunte na secretaria que método que a escola usa. E aí você fica sabendo já mais ou menos o que você vai aprender. Tá bom? Boa sorte para você. Um beijo a todos
e continuem conversando comigo, que eu adoro. Pode pedir, tem bastante gente que pediu, tem bastante assunto e a gente vai falar sobre todos. Eu vou falando devagarinho, mas pode ficar tranquila que eu vou falar até sobre as aulas do Baby que já me pediram, eu vou falar, fica sossegada. Se inscreve no meu canal, compartilha, que é para a gente poder ter mais gente junto com a gente, para a gente poder trocar ideias e conversar aqui no nosso canal sobre o mundo do balé, que é o que eu quero, que a gente tire dúvidas e que a gente consiga fazer um balé clássico seguro, tanto criança como adulto, tanto magrinha como gordinha, não importa, balé é para todos. Se inscreve no meu canal, dá um like. E olha, quando se inscrever, do ladinho da inscrição tem um sininho. Aperta aquele sininho, que aí você vai ter uma notificação e vai saber quando eu tô chegando, tá bom? Um beijo para vocês, bailarinas, e até o próximo vídeo.